Olá, começa agora pela TV Fortaleza e pela TV Assembleia o programa Pela Ordem. É um instrumento de transparência, naturalmente, comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza com o público, telespectador, telespectadora, de Fortaleza, região metropolitana e todo o estado do Ceará. Sempre apresentando os mandatos dos vereadores, seus processos legislativos, rendimentos, né, os resultados legislativos, como também outros personagens da política do município de Fortaleza e também de todo o estado do Ceará. Hoje nós estamos recebendo o vereador Ronivaldo, ele que é do Partido dos Trabalhadores, está em seu terceiro mandato. O vereador Ronivaldo é professor de História e de Sociologia da Rede Estadual de Educação. Professor Ronivaldo Maia, vereador do Partido dos Trabalhadores, é uma honra recebê-lo aqui no programa Pela Ordem. Tudo bem? Tudo bem. Honrado fico eu, feliz de poder estar voltando a participar desse programa com você. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza e, para além da alegria, do entusiasmo, a responsabilidade, que eu sempre costumo dizer, de ser vereador dessa cidade, de tantos desafios a enfrentar. O vereador Ronivaldo Maia atuou na liderança do governo, na época, na então gestão da prefeita Luiziane Lins, tem uma larga experiência também na área da administração, do Poder Executivo, e hoje desempenha no seu papel de fiscalizar, de legislar e de ir à tribuna, fazer intervenções, sempre falando sobre temas importantes para a cidade, para a cidadania, cidadãos e cidadãs. O vereador exerce um papel de fiscalização muito forte sobre o poder executivo do município de Fortaleza. Vereador, como é esta experiência de trabalhar na liderança de um governo, na situação, e hoje está numa missão que é uma missão de fiscalização, de legislar sobre a vida de cidadãos e cidadãs na cidade, mas sempre com o olhar, não vou dizer exatamente de oposição, mas é daquele que não está, né, no espaço da gestão municipal exatamente do mesmo lado, mas está do lado da cidade, está do lado dos cidadãos, né? Como é que é essa experiência, a experiência de estar, de ser gestão, traz, agrega muito para este momento pelo qual o senhor vem passando, tem colaborado na construção da cidade? Olha, não tenho dúvida nenhuma que, primeiro, que nós, como vereadores, é o nosso dever, além de legislar, esse é o grande dever do Poder Legislativo. Parlamentares que somos, nós estamos aqui para falar. E é natural, e aí eu digo com muita tranquilidade, que nós, os parlamentares, temos o dever, não é favor, de fiscalizar, de cobrar do Executivo. Esses dois papéis fundamentais, legislar e fiscalizar o Executivo. Eu costumo dizer, eu que fui líder de governo no governo da prefeita Luiziane, e sou vereador de oposição. Uhum. De oposição no sentido, como você bem preambulou. Eu penso que todo governo ter oposição faz parte. Por quê? Porque eu, como governo, é isso. Eu não, por exemplo, não compartilho das mesmas visões políticas do grupo do prefeito Roberto Cláudio. Uhum. Claro que não. Daqui a 2 anos, daqui a um ano, nós do Partido dos Trabalhadores certamente estaremos apresentando para a cidade de Fortaleza candidatura à prefeitura municipal. Tenho certeza que não será o mesmo candidato do prefeito Roberto Cláudio. Quando eu digo isto, óbvio que não vou aprofundar, mas há todas as razões para a gente apontar esses horizontes, que são legítimos. Uhum. Agora, vereador que estou de Fortaleza, independente disto, eu já não tenho dúvida que aqui estamos para enfrentar, administrar a cidade, aí é tarefa do Executivo,
pode e deve ser bastante ajudado pela Câmara Municipal. E isso acontece quando a gente fiscaliza, quando a gente, inclusive, no melhor sentido do termo, se soma às pautas que a cidade precisa e que, às vezes, um governo, como é o atual, eu, por exemplo, acho que ele deixa a desejar em algumas áreas, e é por opção política. O meu dever, portanto, na política, é, ao apresentar a minha visão dos problemas da cidade, trazer para a luz do debate o que é mais importante da cidade. Numa mão de via dupla, o governo, quando apresenta uma matéria, se move pelo desejo de acertar. Mas nada é tão perfeito que não deva ser melhorado, tá certo? E aí, não tenho nada contra os colegas que são da base aliada, mas eu fico me lembrando, por exemplo, que alguém pode dizer que aquele debate do Alvará, que causou, eu fiquei nesses primeiros 2 anos fora do mandato, porque eu assumi agora com a ida do vereador Acrísio. A Assembleia. Eu tenho 3 mandatos, 2 ininterruptos, e estou no meu 3º mandato. Eu tenho para mim que não podia a cidade, por exemplo, e aí eu atribuo, de certa maneira, a como este governo está à vontade na Câmara Municipal com o número de aliados que tem, a ponto de que, de alguma maneira, a cidade não aprovou aquele ajuste nos alvarás, que é motivo de judicialização, porque, de fato, politicamente, foi um erro do prefeito Roberto Cláudio, acompanhado pela sua base, que, de alguma maneira, endossou. Aliás, eu cheguei agora e veio, ainda hoje a gente debateu um pouco, que justamente no debate do Código da Cidade, que está em andamento, a ouvir nunca é demais. E eu acho que é esse exercício que a Câmara faz para a cidade. Fundamental. Se tem um poder que pode ouvir melhor a população, este poder é exercido pelo Legislativo, que é composto por 43 vereadores. São 43 cabeças, opiniões, mãos que precisam se somar aos desafios de Fortaleza. E que eu não tenho dúvida que acerta muito quando escuta o povo. O governo municipal tem um prefeito, tem secretário, mas muitas vezes a concentração de poder no executivo faz com que o governo, muitas vezes, o executivo neste caso, não perceba que de boa intenção ninguém vive. A vida real é de que aquela medida dos alvarás dificulta, e se nós não ajustarmos, continuará dificultando o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Há empreendimentos, há empreendedores nessa cidade que estão, com toda razão, indignados. Porque quando ele faz as contas dele, em alguns casos, o aumento é de quase 1000% no valor das taxas que antes ele pagava para o que ele está pagando. Bom, é por isso que eu acho que ser vereador de oposição faz bem neste momento, porque eu penso que é para isso. É para que a gente ajude ao governo municipal a não errar. Esse é o principal papel de qualquer vereador e, particularmente, de todos nós. Mas eu acho que quando a gente se declara oposição, a bem da cidade faz muito bem, porque a gente tem um olhar mais acuidado, digamos que a gente fica mais crítico das intenções do prefeito. O senhor falou na relação com os vereadores de situação, uma relação republicana boa para a cidade, no sentido de se colocar a opinião de um, o contraponto do outro, não é? O contraditório, né? Em busca de um caminho, de uma resolução melhor em cada ponto debatido, em cada lei debatida, em cada produção legislativa dos senhores. E o senhor tem uma proposta, né, está trabalhando, colocar em tramitação aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, uma proposta sobre a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha para cargos comissionados para a Prefeitura e para a Câmara Municipal de Fortaleza. O líder do governo, o vereador Ézio Feitosa, do PPL, tem
uma proposta semelhante à de Vossa Excelência, e o senhor, inclusive, não importa ser da situação, nem ser da oposição, neste momento o que importa é estar legislar bem da cidade para o equilíbrio, né, das ações do Poder Legislativo, do Poder Executivo, para bem da cidade, para bem dos cidadãos. Como é que está, então, essa propositura que vem aí exatamente para coibir, para impedir que pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha sejam nomeados para cargos comissionados no município de Fortaleza? Olha, eu até agradeço esse seu preâmbulo, coisa que acontece com um jornalista que não passa as coisas desapercebido. Você, bem no contexto, deu um bom exemplo, né? O vereador Edson é aliado do prefeito, o vereador Ronivaldo seria oposição. Mas as nossas tarefas de fiscalizar, por exemplo, que estão dadas, ele com certeza como aliado exerce, eu também, mas como legislador. E aí, como é importante essa tarefa. Para nossos projetos, e um complementa o outro, por essa razão, não tenho dúvida que vão tramitar com a mesma relatoria. O vereador Edson, inclusive, propôs ainda no começo de janeiro, e óbvio que quando eu vi a matéria, no melhor sentido do termo, eu disse, poxa, acertadíssima essa medida, um público que eu acompanho, que tem relação com o meu mandato, é o movimento de mulheres. O vereador Edson apresentou dele em janeiro, eu só cheguei aqui a casa em fevereiro. Então eu apresentei, respeitando o que ele estava propondo, como se fosse um complemento, porque os nossos projetos, a nossa intenção trata de quê? Nós vivemos numa sociedade, lamentavelmente, onde a cultura da intolerância, do machismo, vamos direto ao assunto, infelizmente, é resultado de anos e anos da construção dos seres, e eu falo dos seres masculinos, homens, que absorveram a intolerância, a violência, o machismo. E isso se desdobra, e não é por acaso a existência de uma lei que vem no sentido, primeiro, correto de punir esse tipo de violência. A nossa intenção, eu diria que cumpre duas tarefas. É para poder punir realmente quem cometeu esse crime. Porque se você tem condenação, e no caso da Lei Maria da Penha, que pior, além de ter cometido um crime, você comete um crime no que eu considero, talvez o mais, nenhuma mulher, por exemplo, aceitou ser passiva, gosta de sofrer violência. Essa violência com as mulheres, ela está para além das classes sociais. O nosso projeto é para impedir que qualquer condenado na Lei Maria da Penha exerça cargo de comissão na Prefeitura Municipal de Fortaleza e na Câmara Municipal, inclusive. Ora, qual é o sentido disto? Primeiro, para não permitir que realmente... Aí você diz assim, mas o condenado ele vai estar preso. Não. Aliás, infelizmente, e se tratando, talvez por essa razão, é que a incidência dos crimes de violência contra as mulheres ainda é muito grande, porque necessariamente o nosso código, a nossa lei, ela é muito, ainda precisa ser melhor ajustada. Uhum. Mas quase sempre você, de acordo com o potencial, não estou falando a lei do feminicídio agora, coloca penas mais duras. Mas na coisa da violência contra a mulher, às vezes algumas penalidades troca por cesta básica. Bom, eu estou só dando um exemplo, que a condenação dele não importa. Mesmo que tenha sido para ficar assinando. Havendo condenação, né? Que tenha dado cesta básica. Porque a depender do juízo, esse judiciário é feito de gente de carne e osso. E às vezes você pega juízes que por uma série de questões, infelizmente, para a gente inclusive lembrar que é bem-vindo a gente lembrar que o judiciário precisava ser de alguma maneira monitorado, fiscalizado. Mas eu não quero entrar nesse debate. Eu quero entrar no debate de que, havendo condenação, ele vai pensar, inclusive, duas vezes, quantos jovens de classe média, nossos sobrinhos, eu digo sobrinho porque eu sou vereador, por exemplo, e outros que podem ter, que estão no ambiente da universidade e acham que pode exercer com a sua namorada uma relação de posse, de intolerância. Abusiva, né? Abusiva. Pois ele vai ter que pensar duas vezes. Ou a gente acha que quem é que vai vencer cargo comissionado no governo municipal ou numa Câmara? São pessoas que, teoricamente, né,
tiveram escolarização, mas eles são machistas, cometem abuso com mulheres no aspecto moral, no aspecto físico, e que eu não tenho dúvida que esse projeto cumpre 2 importantes papéis. Eu e o vereador Ézio acertamos quando a gente traz para a Câmara Legislativa um arcabouço institucional que vá fazer com que a sociedade se eduque. Perceba que o que nós estamos falando é de uma sociedade onde o respeito prevaleça. E para haver respeito prevalecendo, nós não podemos tolerar a violência contra as mulheres e, mais ainda, que aqueles que forem condenados por cometerem ainda usufruam do dinheiro público através de um cargo comissionado na prefeitura ou na Câmara. Esses aí ficarão impedidos de serem nomeados nesses cargos. Esta propositura que há de tramitar na Câmara Municipal de Fortaleza muito em breve, já está tramitando. Já está tramitando, né? Já está aprovado muito dentro em breve, né? Aprovado. Tomara, de autoria, vamos dizer, que conjunta do senhor, vereador Ronivaldo, do Partido dos Trabalhadores, e do líder do governo, vereador Ézio Feitosa, do PPL. É muito justa, né, essa proposta, porque o Brasil, o 5º país com o maior número de mortes, né, de mulheres, né, por feminicídio. O 5º país, por exemplo, aqui se mata 48 vezes mais mulheres do que no Reino Unido, 24 vezes mais do que na Dinamarca e 16 mais do que no Japão e na Escócia. Só em São Paulo, no primeiro trimestre deste ano, aumentou em 76% o número de casos de feminicídio. A gente vai para um rápido intervalo, vereador Ronivaldo Maia. Estamos de volta conversando com o vereador Ronivaldo aqui no Pela Ordem. Vereador Ronivaldo, do Partido dos Trabalhadores, que está aí em seu 3º mandato, é professor de História e também de Sociologia da Rede Pública Estadual de Ensino. Vereador Ronivaldo, o senhor é membro da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. E o senhor tem observado a relação de consumo entre locatários e locadores no município de Fortaleza, em que aspectos, inclusive, o senhor pretende legislar sobre esta relação, né? Com certeza, eu acho muito oportuno isso, porque eu estou muito feliz de estar na Comissão de Defesa do Consumidor. Costumo dizer que o consumidor, lamentavelmente, no Brasil, no Ceará, em Fortaleza, é um dos que tem seus direitos mais violados. E isso, inclusive, depõe contra qualquer avanço civilizatório, né? Para o capitalismo, por exemplo, que adora estimular relações de consumo, é na contramão o que ocorre, por exemplo, e aí, particularmente, vou direto ao assunto. Infelizmente, a lei do inclinato, por exemplo, é uma lei que corretamente serve para defender o direito privado, o direito à propriedade, digamos, de mal intencionados que possam não querer respeitar as relações que ele possa estabelecer com quem ele vai alugar um imóvel, ou até por infortúnio, alguém aluga um apartamento e, de fato, se acomete de um problema financeiro, e se não pode honrar, a lei do inclinato estabelece o direito que o dono, a propriedade, possa, por exemplo, estar protegida. E aí tem toda uma questão. Agora, o que é que nós temos observado, e os números dizem isso, e mais do que isso, há um entendimento, que bom que já há esse entendimento, de que o munícipe, no caso, já que eu sou legislador de Fortaleza, quando ele aluga um imóvel, e particularmente a lei do inclinato hoje é muito tranquilo, eu tenho a opção de tratar diretamente com o dono do apartamento. Uhum. É verdade. Aí a lei do inclinato, talvez por esse aspecto, não queira aceitar uma estabilização, uma estabelecida relação de consumo. Mas deveria, inclusive, a gente aprimorar isso no futuro. Porque quando não há no texto da lei, se espera o bom senso, a justeza, né? A justeza para que a lei proteja o dono, a propriedade privada do mau inquilino, mas deveria haver bom senso e justeza para que não haja abuso por parte do dono, por exemplo, com o inquilino. Que aí a gente pode ter uma série de coisas, de gente que depois
de assinar um contrato, e aí ele foi, de alguma maneira, ele é enganado. E aí ele se obriga, sei lá, eu tenho um filho que tem um problema grave de saúde. Eu alugo um apartamento que vende uma imagem excelente. Aí depois tem um problema naquele apartamento que mata meu filho. Eu sou obrigado a ficar, pelo bom senso e pela justeza, eu posso me entender com o dono. Não. Mas o que está colocado é que se você assinou aquele negócio, é quase que uma extorsão. Aí você tem que devolver 4 meses de aluguel, tem que pagar uma multa, é um negócio absurdo. Quase você obriga a parte mais desprotegida, que nesse caso não está agindo de má fé, tá certo? A aceitar o outro lado. Mas há um entendimento, e é sobre isso que eu quero legislar, já há pacificação. Hoje os PROCONs, DECONs, já recebem algumas reclamações. Se não houvesse pacificação sobre isso, para que o DECON iria perder tempo em receber um caso que tratasse disso? Sabe por quê? Porque há sentido de que na hora que eu tenho uma imobiliária, ali se estabeleceu uma relação de consumo. E aí nós temos vários nomes. E eu não tenho dúvida que, para fortalecer esse entendimento, a gente deve estar apresentando até o fim desse semestre uma lei municipal que, a partir desse entendimento, fortaleça claramente, no âmbito do direito do consumidor, a certeza de que, no âmbito do município de Fortaleza, a relação que se coloca mediada entre locador e locatário por uma imobiliária, nós precisamos observar que ela seja regulamentada, além da lei do inquilinato, que é natural que se estabeleça, também pela lei do Código de Defesa do Consumidor. E acho isso muito bom, bem-vindo, porque aí nós temos a proteção da propriedade privada que continua mantida, claro, mas não vamos permitir, por exemplo, o abuso, é abuso mesmo, que você sofre de imobiliárias que simplesmente, pela estrutura que elas têm, elas simplesmente ignoram, atropelam de maneira injusta, cometendo falta de justiça, e aí não tem sentido você ter leis para cometer injustiças. É como eu digo, ó, as leis estão para proteger até o direito da propriedade privada, mas não cometendo injustiça. Mas também aqueles não mais pode. fragilizados pela situação não pode. econômica, E, na verdade, de ocupar, de a viver, morar no lei imóvel. virá com este propósito, de legislar no âmbito do município de Fortaleza, de que as relações estabelecidas entre locador e locatário, com a mediação de imobiliárias, estejam submetidas também ao Código de Direito do Consumidor. Por falar em código, o Código da Cidade tramita na Câmara Municipal de Fortaleza, na sessão da última quinta-feira na Casa. Houve o término do prazo para a apresentação de emendas por parte dos senhores vereadores. Foram apresentadas 480 emendas para a atualização do Código da Cidade, né? Vereador Ronivaldo Maia, o senhor tem, inclusive, 3 emendas. Uma sobre o ambiente natural, por exemplo. Qual é sobre o reaproveitamento, né, de águas das chuvas? Eu queria destacar que É importantíssimo isso. O Código da Cidade, aliás, o próprio código, como aqui está, tem 1.002 artigos. Quando eu, que já venho com uma certa boa experiência de legislador, olhei para a gente fazer as emendas, eu também sou daqueles que acham que a gente tem que otimizar a nossa produção para fazer jus o investimento público que essa Câmara recebe. E quando eu digo isso, é porque eu fico muito orgulhoso de ter... Eu penso que se a gente tiver apresentado antes de ontem, 2, né, foi na segunda, a gente até tem dessas 3 que eu lembrei, nós temos outras emendas que possam... Mas o que eu vi aqui nessas 483, a vontade dos vereadores de acertar. Esse código, que tem 1.002 artigos, já tem muito, porque essa matéria veio para cá, voltou, depois recomeçou, e que bom que houve o bom senso de ir agregando as emendas. Ele deve ter chegado aqui a primeira vez com 700 artigos. Então já tem aí um bom número de emendas. E agora tem mais de 400. Eu fico muito contente de, até para fazer jus o nosso ofício de legislar, que a gente esteja propondo emendas. Mas eu queria destacar essa. Nós discutimos o Código da Cidade em audiências públicas, em 4 livros, né?
no livro do Ambiente Natural, eu fico muito feliz de ter proposto uma coisa que é óbvio. A água, cada vez mais, é um líquido que, se a gente não cuidar, ele vai faltar. Não tem sentido, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você tem alguns empreendimentos, alguns prédios, inclusive público ou privado, que a depender do telhado, ele vira um captador de água. É óbvio. A água cai nele, vai escorrer, vai para algum lugar. Hoje, essa água muitas vezes causa transtorno na cidade. Transtorno. Porque a cidade não conta com a rede pluvial. Então aí tem duas frentes, né? Então, evitar esse transtorno e garantir água. Como é que você evita esse transtorno? Capte essa água, bote ela numa cisterna. Aí é o segundo benefício e mais importante, né? A minha emenda que está do ambiente natural é que a gente possa estimular, do ponto de vista de lei, até prever que empreendimento. Eu vou dar um exemplo da minha escola. Eu dou aula numa escola, a minha casa na Maraponga, vou dar 2 particulares. Eu tenho uma casa na Maraponga que é 200 metros construída. Que de telhado, como é duplex, deve ser a metade disso. 100, 120 metros quadrados. Na época do inverno eu botei, como é que chama o nome mesmo? Vamos botar bica não, é um... Calha. Calhas. E aí eu botei uma cisternazinha, que é 2 vezes o tamanho da minha caixa. Durante o inverno, minha geral está desligada. Lógico, porque a chuva cai, a água vem, eu pego o motorzinho, subo para a caixa. Quando a caixa está secando, eu subo outro, a chuva já encheu de novo. Você sabe quantos... Eu já fiz, conta de água... Eu já fiz esse teste. Como eu tenho casa com jardim, lá, você dava quase R$380, 400. Eu estou pagando 60, porque a CAGES às vezes bate lá, achando que pra a gente saber qual é o gato. Qual é o gato não, que tá, né? Mas aí fica comprovado, então, está fechada, geral e tal. Só na prática o senhor fez o experimento, além de você, então, experimentar isso, esse líquido é precioso. É verdade. E qual é o investimento que eu tive? Eu não tive condição de fazer uma casa que tem uma parede. Por que eu não faço uma cisterna? E não compro uns canos? Para aproveitar essa água, que se eu não colhesse, estaria provavelmente indo para a rua. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas botam a sua água pluvial do seu quintal para o saneamento básico, que é errado. Não faça isso. Rede de saneamento não foi feito para comportar água de chuva, porque ele vai estourar em algum lugar. A pressão. A rede de esgoto é para esgoto. Hoje, quando você vê muitos problemas acometidos no saneamento da cidade, que já é falho, que não atinge todo mundo, aqui a você se depara com esse problema. Às vezes volta para a própria casa, né? Não pode. Lá pro quintal. Eu não posso ter água da minha chuva, e como eu não quero que meu quintal fique alagado, aí eu dou um jeito de botar na rede do esgoto. Errado. Cria uma cisterna, faça não o melhor, pode. Né? Armazene água e faça o reuso. A nossa emenda propõe isso. E estando em lei, é interessante. O Código da Cidade. Agora eu vou me lembrar da minha escola. O que é que faz a minha escola? Alguém que vai para aula nessa escola que tem quase 1000 metros de telhado, para tomar banho? Para beber? Não. É para fazer xixi. É para usar o banheiro. Tem sentido captar água boa, tratada, a um custo caro, para dar descarga? Foi o que acontece muitas vezes. Qual é o problema da gente, inclusive, otimizar uma grande cisterna que capte água de chuva e durante 4 a 5 meses essa escola utilize essa água? Então, a nossa emenda que está proposta vem com esse objetivo, no ambiente natural. E uma outra que é do ambiente construído, que eu acho muito oportuna. Pois não. Eu, por exemplo, vejo você construir cada vez mais, a cidade está se verticalizando. Não é verdade? Em todo canto, agora não é mais só na aldeota, em todo canto você constrói prédio. É a necessidade, a ocupação, o poder público espaço constrói urbano. prédio, mesmo que seja de 4 andares. Mas a maioria dos empreendimentos é acima de 10, 12 andares. Eu, por exemplo, além desta casa na Maraponga, um dia desse a gente estava pagando, né, financiamento. Pode dizer que é nosso, não, porque o financiamento é 30 anos, né? Já vai demorar um pouquinho para ficar todo nosso. Mas você compra um apartamento que tem um valor de 700 mil. Tem sentido você fazer um investimento desse? E aí eu fico me lembrando do caso que ocorreu na cidade, não faz muito tempo, da morte de uma criança. Lá na Praia do Futuro. Por falta de, Será que ali era... rede... Não, aí é que tá. Ali não é um pobre, mas independente que seja. O que eu estou dizendo é que a emenda é que propõe que você não pode investir num negócio tão grande, tão caro,
para que acular quem queria que aquele casal ia perder um filho de 2 anos. Uhum. Seja porque ele comprou ou alugou, mas ele veio sem tela. Você sabe o que é uma tela? O vereador Anivaldo está falando daquele caso há cerca de um mês, uma criança de 2 anos caiu. Eu acho né? que é um pouco mais de um mês, né? Eu vi um pouco mais de um mês. E assim já houveram várias. Por falta de proteção na... Pronto, é porque na terraço verdade, eu ali vou dar um na exemplo, janela, um cidadão daquele ou comprou ou alugou. Mas ele chegou, se ele tiver condição, ele vai botar uma cortina de vidro. Cara, chique, bonita. Se ele não tiver muita condição, ele vai botar uma grade. Não é verdade? Agora, como ele chegou, aí ele já gastou muito, tem um condomínio, aí ele vai fazer um orçamento para botar o que ele quer e fica sem tela. E fica aberto. Aí, no caso dessa família, uma criancinha de 2 anos foi lá e caiu e morreu. Aí a minha emenda é para obrigar que em construções que esse risco exista, o construtor precisa entregar essa construção com tela. Estamos falando de nalho. Isso colocado na letra da lei, do Código da Cidade. Portanto, do ambiente eu vou construído. receber o meu apartamento, no 9º, 10º andar, até a partir do 2º a pessoa já morre de uma queda. Mas, com certeza, do 9º ele não tem a menor chance. Então, a partir de um determinado comprovado tecnicamente que é um risco, o empreendedor, a construtora precisa colocar tela. Nós estamos falando de um aumento. Se eu comprei um apartamento que é 700 mil e é de 100 metros, ele só tem janela e tal, você não gasta mais do que 1.500 com nalho. E resolve. Ou para eu que for morar, até que eu resolva mudar para algo mais caro, melhor. Ou se eu aluguei, e aí estou chegando, não tive tempo, vou ver. Mas a verdade é de que no ambiente construído a emenda é isso. É para dizer que os empreendimentos, seja do poder público, seja da iniciativa privada, que coloquem em risco vidas humanas por conta de espaços vazios, janelas, espaços de varanda, deverão, por força do Código da Cidade, serem concluídos e entregues com telas de proteção. São 3 emendas de autorização. Nós, inclusive, fizemos, nessa perspectiva de legislar, ainda hoje foi um bom debate aí na Câmara, com relação a essa questão de poder revisar os valores das multas. Olha, nós temos algumas situações que ficou aprovado já no Código Tributário, ou está previsto no Código da Cidade em tabelas, que quem preparou aqueles cálculos, eu não tenho dúvida que foi da pura técnica pela técnica e pensando em arrecadar. O objetivo é arrecadar. Porque não tem sentido, por exemplo, um cidadão que, por alguma razão, olhe, eu vou dar um exemplo da comunidade Terra Prometida lá no Cocó. Há uns 5 anos, esse povo que trabalha de garçom nas barracas da Prato Futuro e que são um empreendimento legal, que gera emprego e tal, mas muitas vezes é bom a gente falar a verdade, né? Às vezes não assina carteira, às vezes fica... Então o Caba tem um aluguel esse mês, 2, 3, como a temporada é turismo, aí tá ótimo. Aí quando começa para baixar o movimento, aí o Caba faz um bico e tal. Aí ele não consegue pagar o aluguel. Aí ele foi obrigado a fazer uma casinha dele ali numa área que era de preservação. Aí depois a gente definiu no Código da Cidade que aquela área é de preservação. Não era nem para ter sido construído, mas alguém foi construir lá porque quis. Só porque queria especular? Não. Na verdade, nós temos que levar em conta isto. E aí eu olhei essa tabela, você sabe lá o que diz? Que um cabo lá, que nós estamos falando, deste cidadão, da vida real. Pois a prefeitura vai chegar lá e aplicar uma multa que ele está irregular, porque construiu ali. Você sabe qual é o valor da multa? Se ele for carente, que é o caso deles lá, que pode ser NIS, ter algum programa do Bolsa Família, a multa é R$ 1.500. Se ele ganhar acima de 2.000 e não declarar, pode chegar a 5.000. Eu não sei por que é isso. É a prefeitura querendo arrecadar. Óbvio que nós vamos inibir. E o que eu estou propondo, a minha emenda, não é para deixar que, inclusive, o grande, o rico, o quanto mais, o especulador, o criminoso ambiental, que inclusive faz deliberadamente, ele vai ficar impune, não. Mas nós precisamos pensar na função social do tributo. Não é correto a gente tratar algumas situações dessa maneira como atualmente o Código está prevendo e que a nossa emenda está fazendo ajuste. Emendas minhas e do vereador Guilherme.
Muito bem, vereador Ronivaldo Maia, o senhor tem sempre muitos temas, muitas abordagens interessantes a respeito da cidade de Fortaleza, da vida na cidade de Fortaleza e também com relação ao contexto da política nacional, da economia, dos rumos que o Partido dos Trabalhadores está tomando, está traçando aí para 2022, para 2020, 2022, mas estamos chegando no finalzinho da participação do senhor, deixando um convite para o senhor voltar em breve para tratar de mais estes temas em voga e importantes, vereador. E agradecemos a sua participação, muito rica em informações, para que o cidadão possa compreender o papel da Câmara, o papel do vereador e o seu papel de cidadão também, vereador. Muito obrigado, vereador Ronivaldo, do PT, pela participação. Eu quero agradecer, dizer que foi muito honrado. Passa rápido, né? Rápido. Já passou 2 blocos? 20? 2 blocos de 20. Ok. Pois eu queria, assim, já propor, porque eu vou amarrar. Você já me convida, você é sempre muito elegante. Eu queria muito que a gente pudesse, inclusive, voltar logo. Por exemplo, ontem foi 1º de maio, dia 30, os petroleiros lançaram uma campanha nacional contra a venda das refinarias da Petrobras. Porque, de fato, o Brasil vai na contramão do que é sensato. Nós temos reservas imensas do pré-sal e agora vamos vender as nossas refinarias para quem? Para as petrolíferas estrangeiras, comprar o nosso petróleo bruto barato, refinar e vender caro. É um contrassenso. Queria poder voltar para isso. Não tem dúvidas. Até para debater. E como professor de História e Assessoria, você vai... vou deixar aqui... O caso é quinta-feira. Eu vou deixar a pauta pronta, né? Esse debate das humanas no país olha, o principal das disciplinas das ciências humanas. Das ciências humanas. Eu digo isso, estou aqui... E sociais. Vamos continuar o programa com esse sociólogo brilhante que é o Luiz Cláudio, que vai participar aqui. E se essa nossa elite tacanha, que está representada, se há um representante bom da elite brasileira, porque é tosco e limitado, é o presidente Bolsonaro. Em canto nenhum, países, que você lembre qualquer um, já que o povo gosta de imitar, devia imitar nisto. Você reduziu esses investimentos, certo? Isso não é verdade. Eles usaram como exemplo o Japão, o Japão cogitou. E sabe o que ocorreu lá? Deu para trás. Porque senão ninguém não quer só o engenheiro, nem o robótico. Nós queremos que associado a isso tenha a formação humana, para quem tenha educação, cidadania. Eles recuaram. Se eles tivessem implementado o que eles estão implementando, já que o argumento foi o Japão ainda investiria 6 vezes mais na área de humanas do que o Brasil. Se fosse implementado. Como não foi, investe 9 vezes mais. Aí esses nossos toscos, limitados, ignorantes, porque o governo Bolsonaro tem nos prestigiado com a boçalidade e a ignorância, infelizmente. Como professor que sou da área de humanas, queria voltar a debater esse tema, porque é muito preocupante que a educação do nosso país, do Ministério da Educação, uma política que não teremos futuro se no presente a gente tiver atitudes como essa que o presidente Bolsonaro está a anunciar através do seu ministro da Educação. Concomitante aos nossos agradecimentos, ficam também o convite para o senhor voltar muito em breve aqui ao programa Pela Ordem, com certeza, vereador. Sua sempre rica e importante, rica em informações e importante participação. Obrigado pela presença, vereador. Até o próximo encontro, até a próxima oportunidade.